Olá pessoal, eu sou o Celso da Mecânica Avançada e hoje nós vamos falar sobre sensor do pedal da embreagem. É um sensor que utiliza um sinal PWM para ele informar para a central como que você está pisando na embreagem. Então acompanhe até o final que eu tenho certeza que vai ajudar você bastante esse nosso vídeo. Segue a vinheta. Bom, gente, é assim, o nosso cinegrafista, nosso marqueteiro Rafael, ele comprou um Golf 1.4 TSI. Só que o que acontece? Ele comprou um que não é automático, ele comprou um mecânico. São poucos os Golfs mecânicos, né? Aí o que aconteceu? Aí um dia ele veio para a loja e aí ele começou a reclamar para mim que tinha parado de funcionar o start-stop. Ele falou, porque o carro dele tem start-stop, tem aquele freio elétrico, né, que não tem mais alavanca de freio de mão, só tem o botãozinho para você acionar o freio de estacionamento. Aí ele veio para mim e falou, olha, o meu carro parou de funcionar o start-stop, eu não sei o que está acontecendo. Aí eu falei para ele, vamos passar o scanner para ver, né? Aí a gente pegou o scanner, pegou o nosso scanner vidente, passamos lá e aí ele deu defeito no sensor do pedal da embreagem. Beleza, aí eu peguei, fui lá para ver, né? Aí ele pegou, apagou a memória. Foi isso, né, Rafa? Foi. Vem aqui contar para nós, vem aqui mais perto, chega aqui. Vamos colocar o Rafa no rolo aqui também. Gente, na verdade assim, aqui, isso aqui é o Rafael. Na verdade assim, né, a gente quer mostrar como é que a gente vai fazer o teste no sensor da embreagem, só que tem que ter uma história antes, né, igual filme pornô, né, se não tiver uma história não fica legal. Tá? Então, o Rafa veio reclamando que tinha parado de funcionar o start-stop, certo? Certo, isso mesmo. Aí você passou o scanner, foi ele mesmo que passou, porque ele, na parte de scanner, software, essas coisas, é ele que mexe. Você passou e apagou a memória, né? Apaguei a memória. Apagou? Zerou, ficou bom mais uns dias, né? Funcionou mais uns 2 dias só e deu problema de novo. Tá, uns 2 dias deu problema. Aí, passou um final de semana, ele chegou aqui na loja e falou assim, ô Celso, você não dá uma olhadinha no meu carro lá, que o pedal da embreagem tá baixo. Foi isso, né? Foi isso mesmo. Aí eu peguei e falei, vamos lá ver, né? Pisei como se o cabo de embreagem tinha quebrado. Tô falando isso porque quebrou o cabo de embreagem do meu Uninho esses dias. Tive que vir engatando só no tempo, mas enfim, né? Aí fui lá ver o carro dele lá, a hora que eu abri o capô e olhei, eu já vi que estava melejando o cilindro da embreagem, que é essa peça aqui, acho que é bem conhecida de vocês, né? O cilindro da embreagem. Então aqui a gente tem o cilindro, o mestre, e tem o servo que vai lá no câmbio, né? Aí eu olhei que ele tem um caninho que vai aqui, né? Aqui eu já vi que estava dando uma melejada. Não, aqui não estava melejando, estava melejando por dentro. É por dentro e saía aqui, né? Desculpa, gente, aqui não estava melejando não. Eu só olhei que ele estava ali, para ver onde que ele estava. Aí eu entrei dentro do carro, a hora que eu entrei dentro do carro, tirei o tapete já veio pingando o óleo de freio. Eu falei... Vivia sujando meus tênis, eu não sabia de onde era. Vivia sujando... Tava todo sujo em cima do tênis, eu não sabia o que era aquilo. Não sabia o que era sujeira. Mas enfim, eu olhei lá e falei, Rafa, vai ter que trocar o cilindro da embreagem. Aí ele falou, não, beleza, eu vou ver o preço. Beleza, aí ele pegou e começou a cotar, né, Rafa? Foi. Aí ele se arrependeu, porque já fazia 2 meses, não fazia 2 meses que estava com o carro, né? Ou fazia? Fazia já, né? Uns 2 meses que ele estava com o carro, aí ele cotou o preço dessa peça aqui, quanto? 1.350 na Volkswagen. 1.350. E só do Golf, né? Só desse Golf. Só desse Golf, o Golf 1.4 TSI. Manual. Aí, beleza. Aí ele começou a procurar essa peça na internet, né, para ver se acha mais barato. E nós achamos, e por incrível que pareça, numa loja aqui de Maringá mesmo, pelo Mercado Livre, né? Mercado Livre, isso mesmo. Aí nós achamos, ele achou essa peça, só que não era do Golf, era de um Polo, Voyage, Gol, né? Todos esses carros mais novos. Do Polo TSI. Up, né? Se eu não me engano, do Polo TSI. Polo TSI, Up. Do Up, do Polo, do Virtus. Então não é do Gol, não é do Polo, do Virtus, que mais carro da Volkswagen mais novo? Acho que é o Polo mesmo, Polo e o Virtus, né? Só isso. Isso. E quanto? Era R$400, né?
Ele acabou dando um descontinho lá, ficou 350. 350 reais. Aí, só que daí ele ligou pro cara e falou, velho, meu carro é um Golf. Aí o vendedor, né, você sabe como é que é vendedor, falou, não, é a mesma peça, a mesma coisa. Aí beleza. Aí como, né, nós somos de Maringá, aí eu peguei e falei, não, eu vou lá buscar pra você. Fui lá, né, fui lá no carro dele, desmontei. Gente, eu quase morri pra desmontar aquele carro ali. Só às 8 da manhã, acabou meio-dia. Para desmontar. Porque você tem que desmontar airbag, tem que desmontar ali a parte do pedal da embreagem. E para você chegar nos parafusos é muito não, né? É um acesso bem restrito, né? Tudo muito apertado. Tive que deslocar a caixa de fusíveis. Então eu sofri mais do que subaco de aleijado para arrancar. Ainda mais, já faz uns 5 anos que eu não tenho mais oficina, então, né, a gente perde ali aquele timbre, né, aquele nosso, como posso dizer assim, aquela nossa rapidez, né, aquela nossa expertise de desmontar rapidinho, né, então tudo que para vocês aí é meia hora, para mim é 3 horas agora, né, antes era meia hora também, mas enfim, vamos lá, desmontei, removi a peça, peguei e fui lá no cara da autopeça, cheguei lá, a mesma peça. Eu falei, mas não pode, é igualzinha, mesma coisa. Aí o cara da autopeça falou assim, não, pode levar, que eu já troquei várias vezes, não sei o quê. Eu falei, então beleza, vou levar. Peguei e trouxe. Cheguei aqui, olhei, perfeito as duas. Falei, vai dar tudo certo, né? Só que o que acontece, gente? Existe um sensor, que é esse aqui, ó, essa pecinha aqui, ó. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver ela mais de perto. E esse aqui, ó, veio também, na verdade esse aqui é a peça velha que estava com defeito, né? Então a peça velha com o sensor e aí a peça nova também veio com o sensor. Aí o sensor é uma peça e o cilindro é outra peça. Aí eu olhei aqui o número dele e ele tem um númerozinho aqui, ó, 500 927 810. Aí eu olhei 810, falei, fechou, é esse mesmo. Só que o que acontece, gente? Do Rafa, no que estava do Rafa, ele tem um ponto A. Vê se você consegue ver o ponto A aí. Beleza? Esse aqui não tem o ponto A. Mas, você viu como que o A está escondido? Eu nem vi. Coloquei. Gente do céu, coloquei mais meio-dia para montar, né? Foi, acabou 6 horas da tarde. Mentira, gente. Meia hora montei. Oh, coitado. Mas, enfim, né? Montei tudo bonitinho, sangrei. Colocamos óleo, sangramos, funcionou bonitinho. Aí o Rafa foi embora. Aí no outro passou... Não, ele foi embora. No outro dia cedo, né? Era final de semana, né? Foi numa sexta-feira que aí você mexeu no carro. Aí eu passei o final de semana rodando, né? Com ele. Passou o final de semana rodando. Aí na segunda-feira ele chegou pra mim e falou assim... A embreagem ficou boa, mas o carro tá... Ele tava amarrado. Amarrado. Não funcionava o start-stop e... O auto-hold também não funcionava. Auto-hold, gente. Então, não funciona. O carro ficou amarrado, parou de funcionar auto-hold e parou de funcionar o start-stop. E o que é o auto-hold, gente? Esse carro tem freio eletrônico, freio elétrico. Então, quando tá tudo funcionando bonitinho, né, o start-stop, tudo legalzão, a hora que ele para no semáforo, o carro freia, o freio de estacionamento ele é ativado, tá? Ele pisou no freio, o freio de estacionamento dá mais uma não, né? Ele ajuda muito bem a segurar o carro. Só que quando ele tira o pé do freio e põe no acelerador, já é automático, né? Por isso que a gente chama de auto-hold. E essa função parou de funcionar, acendeu uma luzinha no painel, né? Acendeu uma luz no painel. Dizendo que não estava legal. Ele tinha um indicador do start-stop indicando que não estava funcionando e um indicador de que tinha uma avaria no carro e o auto-hold não funcionava. Certo. Ele travava, se ele chegar a travar, ele travava o freio de mão e eu tinha que soltar manual. Não soltava sozinho. Aí você chegou, passou o aparelho e deu defeito de? Sensor da embreagem. Sensor da embreagem. Aí eu falei, mas não pode, gente. O que aconteceu com esse negócio? Aí, sensor gente, é novo, né? Sensor é 0. Aí eu fui lá, né? Graças a Deus, Nossa Senhora,
eu consegui remover só, a gente consegue trocar só esse sensor aqui, gente, lá do carro. Tem uma travinha aqui, ó, só você abaixar ela aqui, ó, ele sai, ó, muito fácil. Então dá pra gente chegar por dentro do carro, você vai lá, não precisa desmontar nada, só desconecta aqui o conectorzinho, você vai lá e remove ele. Aí eu removi um, removi o outro. Falei, gente, mas no mesmo número, tudo igual, tudo certo. Aí quando eu comecei a prestar atenção, eu vi que um tinha 5 pinos e o outro tinha 4 pinos. Na verdade, o que a gente comprou, o que o Rafa comprou, ele tem 4 pinos só. Tem 5 furos, 5 buracos, mas só 4 pinos. 2 do lado esquerdo e 2 do lado direito. Não tem o pino 3, que é o pino do meio. E esse aqui dele tem o pino do meio. Aí eu falei, ai, vamos colocar lá pra ver então? Vamos colocar. Porque, gente, ó, ele tem aqui, ó. Ele tem aqui ele é um sensor do tipo efeito Hall, certo? Aí ele vai instalado aqui, ó, esse cilindro, ele vai instalado aqui nesse cilindro, e conforme você pisa na embreagem, aqui, ó, aqui é o acionamento da embreagem, né? Conforme você aciona na embreagem, aqui dentro ele tem o cursor dele. E esse cursor aqui, conforme ele se movimenta, eu não sei, né? Mas eu creio que ele tem alguma peça de ferro ali, né? Que faz com que dê contato e acione esse sensor através de um efeito Hall. Não tem nada mecânico que aciona, igual um interruptor de embreagem, por exemplo. É só um efeito Hall. E aí, esse efeito Hall, eu falei, vamos ver o que é esse pino 5 lá no osciloscópio. E, gente, a hora que eu fui lá ver, eu entendi o porquê estava dando todo esse problema, tá? E é isso que eu vou mostrar para você lá no carro agora. Eu vou mostrar para você o que é cada pino, cada função de cada... Vou mostrar o que é cada função de cada pino. E por que no Virtus, no Up e no Polo não precisa ter esses 5 pinos e no Golf do Rafa precisa ter esses 5 pinos, tá? Vamos lá no carro agora fazer o teste prático. Valeu, Rafa. Falou. Ô, gente, eu falei pra gente ir lá no carro, só que antes de eu ir lá no carro, deixa eu mostrar pra vocês aqui no quadro a teoria, né? Como que funciona esse sensor. Então vamos lá. Vamos entender o que é cada pino aqui, ó. O pino 1, todos eles vão ligados na ECU, tá, gente? Aqui, ó. Aqui tá ECU, né? ECU, tá? Então, o pino 1, ele é o quê? Ele é um negativo. O pino 2, ele é um 12 volts. 12 volts, tá? Com o pedal livre. Com o pedal acionado, ele é 0 volts. Ou negativo, tá? Livre. O pino 3, que é aquele famoso pino que não tem naquele outro, tem só no carro do Rafa, só nesse Golf TSI, por causa desse start-stop, por causa desse freio de estacionamento elétrico, ele vai ligado também na central, e ele tem aqui um sinal PWM, tá? Ah, mas o que é esse sinal PWM? Já eu vou mostrar o que é o sinal PWM, espera aí um pouquinho. O pino 4, eu vou ter aqui, ó, ligado na central também. Aí eu vou ter 5 volts livre e 0 volts acionado. E o pino 5 é um 12 volts. Olha que interessante, né, gente? Eu tenho aqui, ó, o negativo e o 12 volts. Normalmente os sensores são 5 volts de alimentação, né? Esse aqui é 12, tá? Então ele sai um pouquinho da normalidade nossa, que a gente está acostumado sempre ser 12, sempre ser 5 volts, e esse aqui é 12 volts. Passou uma moto barulhenta aqui, gente. Aqui é o seguinte, a gente começa a fazer as coisas, começa a acontecer 1 milhão de coisas. Nós estamos tendo aqui uma obra na frente, até agora a bitoneira estava funcionando. Não parava de funcionar, agora que parou um pouco. Mas você está escutando um martelinho? Ela tá fazendo uma caixaria lá.
e aí tá fazendo um barulhinho. Mas vamos lá. Então aqui eu tenho, ó, o pino 1 e o pino 5 é a alimentação, negativo e 12 volts. O pino 2, livre, sem você pisar, dá 12 volts. E o pino 4, livre, dá 5 volts, tá? Os dois sinais vão para onde? Vão para a central. Acionado, 0 volts. Certo? Então a gente consegue entender que ela tem dois contatos, né, que informa se tá chegando, se o cara pisou na embreagem ou se ele não acionou a embreagem. E aqui são contatos como se fosse um interruptor mesmo, ligado e desligado, tá? Já esse sinal do meio aqui, que é o sinal PWM, ele já é diferente, tá? Ele já trabalha aqui, ó. Ele trabalha aqui com pulso, tá? A gente chama também de pull-up, tá? Que é um pulso que você vai trabalhar você vai trabalhar um duty cycle, um tempo de trabalho, para a central saber quanto que o camarada está acionando o pedal da embreagem. E esse pull-up, esse pulso, ele trabalha numa frequência fixa de 500 Hz, tá? Ou seja, 500 vezes por segundo, 500 pulsos por segundo. Então aqui, ó, eu vou ter um sinal dessa forma aqui, ó. Vou vir aqui. Tá? Então eu vou ter um sinal dessa forma aqui, ó, tá? Eu vou ter uma amplitude aqui, ó. Amplitude não, vou ter um pico aqui de 5 volts, tá? 5 volts, vou fazer maior. Tem um pico aqui de 5 volts, certo? E aqui eu tenho um pequeno pulso positivo e um pulso negativo maior, tá? Aqui eu tô com mais ou menos uns 10, 12% de duty cycle ou duty cycle. Eu vou mostrar isso lá no New Tecnoscope daqui a pouquinho. E quando você vai pisando na embreagem, o que vai acontecendo? Essa onda aqui, ó, esse pulso aqui, ele continua com 500 Hz. Ele vai continuar com a mesma quantidade de pulsos. Só que o ciclo de trabalho dele vai aumentar. Então ele vai começar a abrir aqui, tá? Mostrando o quê? Mostrando que o camarada está pisando na embreagem. Consequentemente, vai acontecer o quê? Nessa forma que está aqui, ele está dando uma tensão RMS de mais ou menos 2 volts. Eu vou colocar 2, mas acho que é um pouquinho menos. E quando você começa a pisar na embreagem, até o seu ponto máximo, ele vai oscilando até chegar perto de 5 volts, tá? E a onda vai aumentando com a mesma frequência, sem mudar a frequência. E é com essa informação que a central sabe exatamente aonde que está o pedal da embreagem. E a partir dessa informação, ela consegue fazer todas as suas estratégias para ligar o auto-hold, a estratégia para o start-stop, porque às vezes o camarada ele continua com o pé da embreagem, mas está meia embreagem, ou tá quase em cima, mas está relando, coisa que você já não conseguiria fazer aqui, ó, quando você tem um simples interruptor, né? Aqui não, aqui ele tem um sensor que como se fosse um sensor TPS, só que é um sensor que trabalha com pulso PWM, beleza? Conseguiram entender? Se não entendeu, assiste de novo. Agora a gente vai lá no carro para a gente fazer o teste prático. Bom, vamos lá, gente. Então aqui, ó, eu já estou com o New Tecnoscope aberto. O New Tecnoscope está aqui, ó. O New Tecnoscope que a gente vai usar é o New de 4 canais, tá? Ele já está ligado aqui. Aí o carro está aqui. Aí eu peguei o canal A e eu coloquei o aterramento dele num parafuso que segura o pedal da embreagem, tá? Vai estar em uma foto. Essa foto aqui, ó. Viu lá fixado? Fixado não, amarrado, né? Agarrado. Que barulho feio dessa moto, hein? Acho que era uma RD da antiga ainda, 135Z. Mas vamos lá, ele já está ligado lá, agora eu só vou ligar ele. Só que como o acesso aqui é meio ruim, meio difícil, eu vou fazer por Wi-Fi. Então eu vou acionar o Wi-Fi do meu New Tecnoscope. Como que eu faço para acionar o Wi-Fi? Eu vou vir aqui, ó. Primeiro eu vou ver qual que é que eu estou usando, qual rede que eu estou usando. Ó, eu estou usando essa aqui, ó, .net Celso Ferramentas. Beleza.
Aí eu vou vir aqui onde está escrito Wi-Fi, vou clicar aqui, ó. Antes de eu acionar o Wi-Fi, deixa eu dar o play aqui para ver se ele está funcionando. Ó, tá funcionando perfeitamente, beleza, tá funcionando. Aí eu vou vir aqui Wi-Fi, vou em configurar Wi-Fi, configurei ele, configurei não, né? Tá abrindo ainda, né? Aí tá aqui, ó. Eu tenho 3 pontos. Eu estou usando esse ponto net. Eu cliquei em cima dele e vou selecionar. Olha lá, estou selecionando, ele está fazendo o ajuste automaticamente, conectado. Ou seja, ele já está funcionando no Wi-Fi. Agora eu vou dar o play para ver se ele continua funcionando, né? Tem que ver se realmente está acontecendo. Está funcionando. Vou dar o stop. Agora o que eu vou fazer? Ó? Agora eu vou desligar ele. Ó, desliguei ele, tá? Agora eu tenho que apertar esse botãozinho aqui, ó, para ligar ele novamente. Senão ele não funciona, porque ele tem uma bateria interna. Pediu alguma coisa do Windows aqui. E vou dar o play. Beleza, ó, tá funcionando. Tá funcionando direitinho. Agora eu vou lá no pino 2. Eu não vou no pino 1, eu vou no pino 2. Que o pino 2 tem que dar o que lá? Ele tem que dar 12 volts. E tem que dar 12 volts livre e 0 volts acionado. Vamos ver se está acontecendo isso? Só que tem um detalhe, né? Eu tenho que colocar... Opa! Eu tenho que colocar o sensor lá no carro, que eu tirei o sensor, né? Então eu tenho que colocar para ele poder funcionar. Então deixa eu colocar ele lá. Colocado, gente. Vou colocar o New Tecnoscope agora. New Tecnoscope colocado. Deixar ele aqui do lado. E agora eu vou dar o play. Olha lá, tá funcionando. Vou vir aqui. Vou ligar a chave. E vou acionar. Olha lá, já deu 12 volts. Que livre é 12 volts. Vou pisar. Olha lá, ó, 0 volts. Vou soltar 12 volts, tá? Então, esse foi o nosso primeiro pino. Nós estávamos no pino 1, o pino 1 é negativo. A gente foi pro pino 2, que deu 12 volts e 0 acionado, e agora a gente está no pino 3, tá? Vamos lá, gente, ó. Então aqui tá dando, ó, tá dando um sinal pra gente, que é aquele sinal que eu falei pra vocês. E eu não falei da regulagem do nosso osciloscópio. Por que eu não falei? Porque quando a gente tava vendo 12 volts, tanto faz, né? Tanto faz não, tem que ver numa que a gente consegue ver. Mas assim, o tempo, a gente só queria ver 12, não tinha nenhum pulso, então era tranquilo. Então o que a gente vai usar aqui? A gente vai usar aqui, ó, 5 volts por divisão, tá? Num tempo de um tempo de 1 milissegundo, tá? Só que assim, esse pulso, se a gente quiser ver ele melhor, a gente pode colocar ele aqui, ó, para 2 volts, certo? Aí com 2 volts eu consigo enxergar um pulso maior. E para eu travar ele na tela, eu vou ligar o meu trigger. Eu vim aqui em alto, olha lá, alto, pum, travei ele no centro da tela. Aí o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, ó, aqui, ó, eu tenho a quantidade que ele está ficando ligado positivamente e aqui a quantidade que ele está ficando ligado negativamente. Ele vai me dar aqui, ó, um RMS, um sinal RMS de 1,66 volts. Esse barulhinho tá chato, hein? Mas não tem o que fazer, né? Não. Desligar a chave. Não vou desligar não. Ele tá me dando aqui, ó, 1,66 volts de RMS. Por que ele está dando só isso de RMS? Porque o meu ciclo de trabalho é pequeno, tá? A hora que eu aumentar o ciclo de trabalho, esse RMS aqui vai aumentar. Mas Celso, aonde que eu consigo ver o duty cycle ou o ciclo de trabalho? Você vem aqui em Scope, Informações adicionais do sinal. Olha lá, gente, ó. Traz ele aqui por baixo. Olha lá, ó. Ele tá dando aqui, ó, 10% de DUT. Opa. RMS de 1,60, só que o pico dele é 5 volts. O que é o pico? O pico é esse valor aqui, ó. Esse valor que tá daqui até aqui, ó. Olha lá, ó, 5 volts, certo?
Agora o DUT, aí o DUT é só nas informações adicionais, que está aqui 10.35 volts. Agora eu vou lá e eu vou acionar o pedal. Eu vou acionar o pedal da embreagem, você vai ver o que vai acontecer. Olha lá, gente, ó, nesse ponto o meu RMS ficou em 4.96 e o meu pico máximo ficou em 5.2. Conforme eu vou tirando o pé, ó, ele vai diminuindo também, tá? Deixa eu printar essa tela aqui para poder fazer uma informação mais legal. Gente, então aqui, ó, nós conseguimos ver todos os ciclos. Porém, como eu tive que ir lá pisar na embreagem, né, que só tô eu e o Rafa, ele tá filmando e eu tô pisando, o que eu vou fazer? Eu vou dar um stop aqui e eu vou dar um play, porque o Nil, ele grava. Então eu vou ir lá, vou pisar na embreagem, vou soltar a embreagem, depois a gente vai fazer esse testezinho com esse barulhinho desligado. Que paz, que sossego. Vou dar o stop. Ó, gente, nesse momento eu consigo voltar o tempo aqui, ó, e enxergar tudo que tudo que aconteceu quando a gente estava conversando. Então aqui a gente está com o pedal desligado, né, tá livre. Aí aqui eu comecei a pisar na embreagem, ó, que interessante, ó, aqui eu comecei a pisar na embreagem, ó, você vai notando o quê? Que a onda vai aumentando, certo? Olha lá, vai aumentando, 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 ó, até chegar no ponto máximo de acionamento. Nesse ponto máximo de acionamento, tá dando 4.87 volts. Então aqui a gente consegue ver que o sensor realmente está funcionando. Então a ideia minha nesse vídeo é o quê? É mostrar para você essa função desse tipo de sensor de embreagem, para não acontecer com você o que aconteceu com a gente. Então quando você for comprar um cilindro desse de embreagem, você vai ter que fazer o quê? Você tem que pegar o sensor do antigo e colocar nesse. E tem que cuidar o seguinte, porque esse do Rafa aqui, caiu tanto óleo dentro dele, né, Rafa? Sim. Que foi por uma cagada dele conseguir funcionar o dele ainda, tá? Porque tinha muito óleo de freio, só que o óleo não chegou a danificar o sensor, e aí a gente conseguiu fazer com que ele funcionasse, né? Tivemos que fazer uma lavagem aqui com tudo quanto é tipo de limpa-contato, né, Rafa? Sim. Mas no final deu tudo certo, beleza? Bom, agora falta eu fazer o teste para vocês verem do pino 4, só do pino 4, né? Porque o pino 4 e o pino 5. O pino 4 é 5 volts livre e 0 acionado, e eu tô olhando lá no quadro. E o pino 5 é 12 volts. Vamos lá? Eu não testei o pino 1 porque ele é negativo, tá? Eu tô sem a minha caneta aqui. Essa dica do sensor serve para quando for trocar de um polo ou um Virtus, porque daí se colocar o sensor, por exemplo, do Golf, já não vai servir lá, porque lá só tem 4 pinos e o Golf tem 5. Então, só que aí vem a pergunta. Eu acho que esse do Golf vai funcionar em qualquer um. Agora é o deles que não vai funcionar no seu. Entendeu? Com certeza vai ser assim. E aí fica a dica, por quê? Porque se isso acontece no Golf, esses carros agora que estão vindo com start-stop, será que não é assim também? Né? Alguma coisa diferente vai ter, né? Então é bom a gente sempre ficar atento antes de sair trocando as peças, igual nós fizemos aí, né? A gente não dá bom dia a cavalo. Bom, agora eu vou colocar a agulhinha no pino 4. Pino 4 colocado. Vamos ligar a chave. Vamos dar o play no equipamento, né, gente? Senão não funciona. Olha lá, está dando 5 volts, como eu disse a vocês. E acionado 0 volts. Desacionei 5 volts. Acionei 0 volts. Muito, muito legal. Agora a gente vai ver o 12 volts dele. Vamos ver se está chegando 12 volts. Só que para eu ver o 12 volts, eu vou ter que vir aqui, ó, e eu vou ter que colocar para 5 volts aqui, gente, ó.
Por quê? Porque senão ele vai estourar, né? Então eu vou colocar em 5 volts. Por divisão. Aqui ele está dando 5 porque ele ainda está no pino 4. Olha lá, gente, 12 volts. Esse aqui você pode pisar, despisar, que não vai acontecer nada. Por quê? Porque esse aqui é só a alimentação do componente, só a alimentação do sensor. Beleza, gente? Bom, pessoal, essa foi a nossa dica então do sensor de posição da embreagem, ok? Então fica a dica e vamos tomar cuidado daqui para frente. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima!